Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lurival, algumas pessoas já me conhecem, outras não, mas enfim, anteriormente eu havia feito um guia básico, né, sobre o PF-Track, para eu poder ajudar alguns amigos que tinham um pouco de dificuldade ou pouca experiência com software, né? E o guia foi até divulgado lá no Facebook por mim. E depois eu recebi alguma ideia, umas sugestões para que eu fizesse um vídeo, porque poderia ser mais interessante. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Esse é um vídeo sobre o PF-Track, porém ele é um vídeo básico. Eu vou mostrar um pouco sobre o nó de auto-tracker e algumas funções, como fazer um solve de câmera, como posicionar objetos, enfim. Então vamos lá. Quando vocês abrirem o PF-Track, vocês vão ver essa janela aqui, certo? E para se criar um projeto, vocês vão clicar nesse botão aqui, o meu já estava selecionado, e depois em Create. No caso, eu já setei aqui o path, onde vai estar o meu arquivo, tá? E eu vou chamar de truck V002, porque, como eu falei, eu já havia feito um guia, então esse é o V2. E depois ele vai aparecer dessa forma. Para se criar o projeto, você simplesmente vai pegar o seu arquivo e arrastar ele para cá, tá? Então ele vai aparecer aqui nesse guia, nessa coluna. E depois disso, arrasta ele para essa outra coluna aqui, ó. Então agora vocês conseguem ver o seu plate. Esse plate eu peguei do Video Copilot, que é desse tutorial aqui, né, que era para fazer explosão e tal. Eu peguei ele pelo simples motivo, porque eu distorci a lente eu distorci no Nuke, trouxe aqui pro PF-Track, porque também não vou entrar nesse assunto, nesse tema. Então, importou o seu clipe, aí duas coisas importantes, é possível fazer o cache, apertando play, né, ou então o botãozinho aqui de cache, ó. Então ele está ali calculando. E é muito importante carregar o cache, né? Ficou verdinho aqui, para que você possa fazer as suas operações. Então aqui, ó, ele já setou o frame rate, no nosso caso é o mesmo do clipe, 23.98. Então feito isso, o cache, eu vou falar rapidinho aqui, que como eu disse, era um tutorial básico e a gente vai trabalhar com o nó de auto-track, tá? Então, eu vou falar rapidinho aqui dos parâmetros, para a gente dar sequência. E o seguinte, é possível fazer trabalhando apenas com um canal, ou se você quiser trabalhar com os 3 canais, é o ideal, né? Mas às vezes você acha que o canal vermelho está mais interessante ou não, do que o azul. Mas é possível também trazer um nó aqui, antes do auto track, deixa eu voltar aqui, que é Image Manipulation. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e mexer na curva, se eu achar necessário. A imagem está mais flat, ou eu quero mexer um pouco aqui no contraste, enfim, é possível fazer isso também. Mas não vou entrar nesse detalhe também. E vamos concentrar aqui no Auto Track. Tá. Ainda no Auto Track, para quem já fez Camera Tracker no Nuke, tem uma questão que é o seguinte. Aqui, onde que a gente vê o número de candidatos, né? No Nuke geralmente vem com 150 frames, algo do tipo. Então, nessa opção aqui do PF-Track, você vai informar a quantidade de pontos por frame que o PF-Track vai rastrear. Então ele já vem por padrão com esses números aqui, mas você pode manipulá-los. E aqui são os números de pontos por frame que o software vai pegar como bons pontos. Então, aumentei aqui 80, vou colocar aqui 60. Tá? Continuando aqui,
A gente tem o Search Range, que é a área de cada frame, tá? Então a gente pode aumentar ou diminuir. No caso, se a gente tem um movimento lento, você pode colocar números baixos, né? Então digamos que a nossa câmera está andando bem devagar, então posso vir aqui, sei lá, e pôr 30, 40, enfim, eu vou deixar default também. E aqui, mais abaixo, o Peak Threshold, ele é baseado no nível de contraste do ponto. Então, digamos, essa aqui é uma região que tem um contraste até interessante. Mas digamos que a nossa filmagem ficou muito escura, tem pouco contraste, então a gente pode manipular esses valores aqui também. Tá? Mas aqui, ó, o minimum length, ele significa o seguinte, que é a quantidade mínima de ponto que cada frame tem que ter. Então aqui, cada frame tem pelo menos 5 pontos. Para um solver bom, tem que ter no mínimo 8. 8, 12 são números legais. Porém, às vezes, isso não... a gente não consegue ter essa quantidade de pontos, né? Tem cena que, infelizmente, a gente vai conseguir valores bem pequenos. Então, 5, 3... Mas quanto mais, melhor. A gente vai ter um solve um pouco mais interessante. Então vou colocar aqui, ó, vou pôr, por exemplo, 8. Tá? E esse aqui, ó, é Failure Threshold. Ele vai me dar a opção de erro por ponto. Tá? O erro mínimo cada ponto tem que ter. Eu vou deixar o default também, como 0.7. Aqui é o meu range, né? Tá iniciando do frame 1 e vai terminar no 61. Eu quero fazer dele inteiro, mas digamos que vocês gostariam de fazer o tracker só até o frame 30, por exemplo. Então eu colocaria aqui 1 a 30, tá? Aqui é o tamanho do nosso ponto, né? Então você pode trabalhar com ele small ou large. E aqui em preview a gente consegue vê-los, ó. Então, aqui também é interessante, ó, ainda sobre o search range, era isso que eu queria falar antes. Então aqui é o tamanho da área, né, do ponto. Então quando eu aumento ou reduzo o número, os valores aqui, essa é a área que vai aumentar ou diminuir também, tá? É igual o Tracker 2D, né? Então vou desligar o preview aqui. Proxy a gente não vai trabalhar, porque você não vai querer fazer um tracker com uma qualidade half, ou third, ou quarter, enfim, então deixa em none. Aqui é a velocidade que o PathTrack vai fazer o cálculo do nosso cálculo, né? Então aqui vai ser um cálculo bem rápido, mas a gente não quer fazer rápido, a gente não está com pressa aqui no momento. Nessa opção ele vai fazer um pouco mais lento, porém vai ser um pouco mais preciso o cálculo. E aqui o Optical Flow, ele vai tentar entender para onde que esses pontos estão indo. Então a nossa câmera está andando aqui, ó. Ele vai tentar fazer esse cálculo baseado nesse movimento que a câmera fez. A deformação, eu vou deixar aqui, né? A deformação, rotação, escala e skew. No caso de rotação, digamos que a nossa câmera está num tripé, por exemplo, e o cara está rotacionando ela. Ou tá mesmo num traveling, só que no traveling o cara está usando uma rotação ali também, no cabeçote, ou com a própria mão, e a câmera tá fazendo uma rotação, né? Então sofreria uma deformação de rotação. Escala pode ser considerado à medida que a câmera vai aproximando o ponto, então ele iria crescendo, né, aqui, certo? Que a gente saiu lá do fundo aqui e o ponto foi crescendo. E skew, ele também sofre uma deformação, né? Digamos que a gente pegou aqui essa ponta aqui e ela também está rotacionando. E aí o skew ele faria essa função de deformação. Só que a gente não vai usar nenhuma dessas opções aqui no momento, tá?
Bom, e aqui a gente tem a consistência da câmera. A gente tem três opções: Free Camera, Rotation e Planar e Local Motion. No caso, Free Camera, geralmente a câmera está na mão do cara ali, com Steadicam, enfim. Aqui rotação, o cara está usando de repente só um tripé com uma câmera parada e ele vai rotacionar e tudo. E aqui pode ser feito com traveling, né? Às vezes o cara tá usando um trilho ali e a câmera vai. No caso eu vou usar um free camera, que vamos dizer que a nossa câmera é livre, que o cara tá usando aqui na mão, parece com Steadicam, né? Pode ver que ela tá dando uma tremidazinha ali. Enfim. E aqui tem umas opções que eu acho legais, que por exemplo que é o Blur Image, que digamos que a nossa imagem está um pouco desfocada ali, né? Então o Path Track ele vai compreender que esse desfoque, mesmo que ele esteja distante, enfim, ele vai entender que esse ponto não saiu do lugar. Então ele vai tentar manter, mesmo com um desfoque ali. Às vezes o cara ele vai fazer um ajuste de foco ou realmente vai manter o desfoque em relação à distância ali. E essa opção aqui, ó, de Illumination, ela é bem legal, que é o seguinte, digamos que o pessoal filmou aqui e aí tem algumas pessoas passando e a sombra das pessoas estão passando em cima do ponto. Digamos que a gente tem esse ponto aqui, tá? Então a pessoa passou em cima, a sombra da pessoa passou em cima do ponto. Então ele vai tentar entender que o ponto não saiu do lugar, só teve uma variação de luz. Então, dependendo da situação, se a gente tiver isso, a gente pode ligar essa opção aqui, tá? Então, feito isso, setou aqui os parâmetros que vocês precisam, a gente só vai apertar o botão aqui Auto Track agora. Então deixa ele correr aí. Eu vou acelerar o vídeo nesse ponto aqui e volto. Bom, terminou o meu tracker aqui, né, o meu rastreio. Só uma coisa importante que eu não falei no início, mas o Auto Track ele é muito útil, mas ele também é um pouco arriscado, porque se a gente tiver um único tracker ruim, digamos que a gente tem um tracker ruim aqui, ele pode causar um problema enorme arruinando todo o nosso solver. Então ele pode quebrar galho para algumas cenas, como essa aqui, por exemplo, que é uma cena que não tem... não é uma cena difícil, tá? Até por isso que eu peguei ela. Então acredito que quando vocês estiverem tentando fazer esse tutorial aqui, vocês vão ver que vai dar um resultado bom com o Auto Track. Mas o ideal é fazer um tracker com User Track, que você vai ter mais controle, né? Mas nada impede da gente fazer uma soma do User Track com o Auto Track. Mas enfim, nosso foco aqui é o Auto Track. Então é ideal tentar localizar alguns pontos que são problemáticos. A gente consegue ver alguns aqui, como esse aqui, por exemplo, ó, que cria essa loucura aqui, ó. Ele não é consistente. E tem alguns pontos... para deletar esse ponto, a gente não aperta o botão Delete, a gente tem que vir nessa opção aqui, ó, o botão Delete aqui. O botão Delete do teclado, perdão, não utilizem ele, porque se vocês apertarem Delete, vai deletar o seu nó criado aqui. E tem alguns pontos que nos enganam, por exemplo, esses aqui, ó, que estão próximos da pilastra, eles parecem bons, né, porém, ó, eles estão variando de acordo com a setinha branca ali. Então a gente pode selecionar apertando aqui a tecla Marquee, seleciona os pontos, deleta. Então tem que fazer uma limpeza, né, meio que no olho assim. E também é possível, a partir da versão 2014, se eu não me engano, já tem a opção de erro aqui, ó, que a gente consegue identificar alguns erros já aqui e tentar eliminando eles, né. Tem alguns que são mais loucos, tipo esse aqui, ó, super inconstante. Então a gente pode deletar ele e deletar alguns no olho mesmo. Eu vou de novo acelerar o vídeo, que eu vou fazer essa limpeza aqui e já volto. Bom, fiz algumas limpezas aqui, né? Então agora a gente vai... é importante, esqueci de avisar, mas para a gente criar nós, a gente pode vir aqui no botão Create, que a gente tem a lista com todos os nós que o Path Track nos disponibiliza. Ou então você
pode clicar com o botão direito aqui e escolher a opção desejada. No caso, o próximo passo agora a gente vai fazer um solve desses pontos, né, dessa câmera aqui. E aqui na opção de solve, a gente vai... eu vou falar bem pouco, né, porque também não é o meu foco aqui nessa questão. Mas o que eu deveria fazer aqui era simplesmente apertar Save All, ou Solve All, perdão, e ele já ia fazer o cálculo pra gente. Mas tem duas coisinhas que eu gostaria de falar, que são esses dois botões aqui, de translação e rotação, que é, digamos que você tem uma filmagem, recebeu um material que foi feito com traveling, e tá bem consistente, tá bem legal, assim. De repente é legal ligar esse aqui, ó, dar um smoothzinho, né, ou um medium, ou um low smooth, enfim. E a mesma coisa na rotação. Vocês podem fazer isso, se tiver uma cena com um traveling bem legal. No nosso caso aqui, parece que foi feito com Steadicam, então eu vou deixar desligado. Então eu vou vir aqui, Solve All. Cálculo bem rápido, né? E aqui nessa aba, a gente consegue ver alguns erros também. Diferente da outra opção, que a gente estava limpando os pontos antes do Camera Solver. E aqui em Solver Log, a gente vai ver o nosso erro. A gente está vendo aqui, ó, que o nosso erro é 0.23, é um erro até interessante, né? Mas como eu falei, era uma cena fácil. E aqui a gente consegue ver alguns erros por frame, né? Então a gente pode ver que tem um erro bem baixo, assim. Ó, só alguns que tem um erro mais alto, ó, 1.21, 1.25, 1.31. Mas no geral a gente tem os trackers bem bons. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar algum desses pontos que estão aqui passando, né, da nossa curva aqui, que parecem bem problemáticos. E vou selecioná-los para eu poder deletá-los. Então eu selecionei esses pontos que estão um pouco mais rebeldes, digamos assim. Volto aqui no Auto Track e dou um delete. Tá, então eu já deletei eles ali, volto no Camera Solver e vou de repente selecionar mais alguns. Deixa eu ver. Ainda tem uns pontos aqui um pouco estranhos, né? Vou removê-los também para não causar problema. E agora eu vou vir aqui na opção de Refine All. Então refinei minha solução. Então, só lembrando que aqui o nosso tracker ainda não está pronto, tá? Você vai falar, nossa, tá ali louco andando pela tela, né? Então a gente fez uma limpeza boa, a gente pode ver que os nossos pontos estão praticamente todos verdes aqui, né? Então olha só que legal, parece bom, tem um ou outro louco aqui, ó, que parece ruim, que é esse cara aqui. Então vou deletar ele também, que ele pode ser problema lá na frente. Opa! Quero deletar o nó, eu quero deletar o ponto. Então tá ali. Agora eu vou vir aqui, ó, eu vou escolher um desses pontos e vou chamar eles de origem, tá? Então agora eu vou dar um play de novo. E aquela hora saiu andando igual um louco o nosso grid aqui, né? Vocês podem ver que agora o nosso grid já parece bem preso ali, né? Então, feito isso, eu posso vir aqui agora e orientar a minha cena. Então, por que eu preciso fazer isso? Porque o nosso eixo Z é o eixo de profundidade e ele tem que estar apontado para o fundo, né? E o nosso eixo Z aqui ele está apontado para frente. Então aqui nessa aba aqui, ó, orientação, orientation, eu vou rotacionar o meu eixo, né? Eu vou mexer aqui um pouquinho e vou rotacionar ele para o fundo aqui, ó. Eu vou deixar ele apontado para o fundo, né? Então aqui eu estou fazendo mais ou menos no olho aqui, que seria algo por aqui. Tá. Então eu volto aqui para None. Só uma coisa, de novo, eu não estou muito preocupado com a escala, essas coisas. Como eu falei, é um tutorial básico, tá, galera?
Mas é possível setar a nossa escala tudo certinho, com metros, tudo bonitinho. Então aqui eu estou vendo agora a nossa nuvem de pontos, tá? Só para ver se está caminhando ok. Então vou dar um novo play aqui. Ó, parece bem bom, né? Então como que a gente vai ter certeza disso agora? Eu vou criar alguns objetos de teste. Então, após orientar a minha cena, eu vou vir aqui em Test Object. Então aqui eu tenho uma lista de objetos, mas vocês podem importar algum objeto, se tiver feito no 3D, algum modelo, alguma coisa, é possível importar, mas eu vou usar aqui do PathTrack mesmo. Então eu vou usar aqui um cogumelo, que eu gosto de usar ele sempre. E aí ele vem aqui para a cena, né? Depois selecionado, Add to Scene. E aí tem que vir aqui, ó, em Interaction Mode e Place at Select Feature. Então, seleciona um ponto agora e tá ali, ó. Eu vou desligar essa galera aqui, só pra gente ver nosso cogumelo. Então, ó, parece bem bom, né? Parece um cogumelo bem bom ali. Eu vou criar mais alguns objetos de cena aqui, então eu tenho que ligar de novo, Show Trackers. Então, sei lá, eu vou criar agora um Toon Track. Vou colocar ele aqui. Vou criar um Tall Marker. Colocar ele... Acho que vou colocar ele em uma distância um pouco maior. Talvez aqui onde está esse carro. Tá? E vou criar um outro que eu gosto aqui, que é a vaquinha, que é a carinha da vaca. E vou colocar ela de repente aqui, ó. É possível também manipular a escala desses objetos, tá? Escala, translação, rotação. Só que, se você por acaso criar aqui o seu objeto e mexer na translação de profundidade, pode ser que ela vai ficar flutuando, né? Então eu recomendo não mexer no eixo Z quando forem mexer na translação. Movam só no eixo Y e X. Mas no caso aqui eu só quero a escala, então eu vou reduzir um pouco a escala aqui, só pra gente ver uma vaquinha um pouquinho menor. Tem que voltar para a opção Select Place at Select Feature. Então marcou ali. Se quiser desligar, um Bake Objects também. Então agora, ó, então a gente tem aí o nosso tracker. Parece bom, né? Não vou dizer que está perfeito, porque acredito que a gente poderia eliminar mais alguns pontos problemáticos ali, mas tem um solve bem legal. E agora também tem a questão do motion blur, né? Que a nossa cena aqui está sem motion blur, né? Ou nossa cena não, nossos objetos estão sem motion blur. Então isso, quando a gente ligar o motion blur no software de composição, a gente vai ver que ele vai se integrar um pouco mais. Bom, e por fim, agora a gente vai exportar a nossa cena para onde a gente desejar, né? No caso, vocês têm uma infinidade de opções. Já pode exportar direto para o 3D, para o Maya, para o Max, para o Cinema 4D, enfim. E o PathTrack já tem também o que é legal, que é um Python script para o Nuke. Então, eu vou exportar o meu objeto, né? Agora, vou selecionar aqui o local que eu quero exportar. Então, a pasta Python, vou chamar ele de V002, que eu já tinha o V001. E vou chamar aqui de V002, vou salvar, tá? E feito isso, eu tenho que clicar em Export Scene. Só depois dessa mensagem é que a sua imagem está salva, está exportada. Então, eu estou no Nuke, com a minha cena. Para importar, eu venho aqui na opção e abro o meu Script Editor e vou abrir o meu script. Vou carregar o meu script. Então aqui, ó, v002.python. Então tá aqui. Eu só preciso substituir essa imagem por essa, tá?
Então aqui, ó, vou reduzir um pouquinho o tamanho do meu grupo de pontos, tá exagerado. E eu posso ver isso funcionando no ambiente 3D. Eu vou visualizar aqui minha câmera e vejo funcionando ali, ó, no meu cenário 3D. Então eu posso visualizar no 3D e eu gosto de trabalhar quando eu estou com 3D com 2 viewers. Por que isso? Eu divido a minha tela em 2. Trago aqui, aqui, tá? Aqui em casa eu tenho 2 monitores, tá? Mas se você tem um monitor só, não é problema também, você pode dividir de outra forma. Mas eu vou colocar no meu outro layout aqui. Então, deixa eu voltar aqui para minhas 2 câmeras. Tá? Que eu consigo ver todo o meu ambiente 3D, né? E enfim, é isso. Agora, depois eu vou fazer uma segunda parte desse tutorial, que os meus amigos me pediram para falar um pouco sobre o Model Builder. Mas a primeira parte do tutorial é essa. Sei que, apesar de básico, é muita informação, mas e também o PathTrack é uma ferramenta muito poderosa e a gente consegue fazer muito mais coisas além disso. Mas para uma cena simples igual essa, acho que é possível resolver com o AutoTrack. Acho não, é possível, que a gente conseguiu aqui o resultado. E também é possível misturar, como eu falei antes, o User Track com o AutoTrack. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado com esse tutorial. E em breve eu pretendo lançar um novo tutorial falando sobre o Model Builder e como criar um Model Builder e como exportar isso para um software 3D também e trabalhar coisas. Porque digamos que vocês queiram reconstruir essa pilastra ou fazer um buraco nela, enfim, fazer um buraco no chão, uma cratera, ou inserir outros elementos, que daí tem que jogar para um software 3D para fazer a conclusão, né? Então essa é uma segunda parte, a ideia é fazer uma segunda parte desse tutorial. E é isso, espero poder ter ajudado e qualquer dúvida ou sugestão, meu e-mail vai ficar à disposição também. E podem entrar em contato. Forte abraço, até mais.